bom dia. Vamos aqui para a continuação de termoquímica. Falamos sobre termoquímica introdução, demos uma pequena introdução. Vamos falar agora sobre equações de termoquímica, parte 1. Meu nome é Gilveline, sou professora de Química. Vamos lá. Só para a gente pegar um gancho, falar um pouquinho aqui sobre a introdução que tivemos na termoquímica, que é a parte da química que estuda a troca de calor durante as transformações, sejam elas químicas ou físicas, certo? Na termoquímica, que a gente viu na aula anterior, vimos que a termoquímica tem dois tipos de reações: as que liberam calor e as que absorvem calor. Essas reações, essas equações, né, que a gente vai ver, elas, quando ela libera calor, né, tem a definição de exotérmica. Reações de combustão, queima, respiração, todas são exemplos de reações exotérmicas. Reações que envolvem a liberação de calor. Nas reações que absorvem calor, nós temos a reação endotérmica. Temos como exemplo a fotossíntese, o cozimento de alimentos, todas precisam de calor para poder acontecer. São as reações que na termoquímica chamamos de reações endotérmicas. Vimos aí a introdução, certo? Foi toda uma introdução. Vamos dar continuidade com equações. E para dar continuidade, nós precisamos de exemplos. Vamos começar aqui pela fotossíntese, certo? Temos aí 6 mol de CO2, dióxido de carbono, mais 6 mol de H2O, água, e que para acontecer essa reação química, porque a reação química nós temos reagentes, tudo que vem antes da setinha são reagentes, e tudo que vem depois da setinha é que está produzindo algo. No caso aqui da fotossíntese, glicose e oxigênio. Então aqui na reação de fotossíntese, além de 6 mol de CO2 mais 6 mol de água, também precisa de calor, mais calor. Precisa de energia, calor para acontecer. Por quê? Porque é uma reação endotérmica, precisa de calor, mais calor para produzir algo. No caso da fotossíntese, C6H12O6 mais 6 mol de H2O mais 6 mol de O2, glicose e oxigênio e água, né? Então, nessa reação aqui, essa equação, você precisa, se for uma equação termoquímica, especificar o calor. Absorvendo aqui, no caso, calor. Precisando de calor no início para produzir algo no final. Início, reagente, final, produtos. Vamos aqui para outras reações termoquímicas, outras equações termoquímicas. Você tem aqui meio mol de H2 no estado gasoso, mais meio mol de 1 e 2 no estado gasoso, mais calor para produzir HI no estado gasoso. Você está aqui diante de uma equação termoquímica endotérmica. Precisa de calor para produzir algo, mais calor para produzir algo. Você tem aí outra equação termoquímica, porque especifica o calor. Ele tem 2 mol de carbono no estado sólido, mais 1 mol de H2 no estado gasoso, e precisa de calor, mais calor para produzir algo. Então, tem aqui uma equação termoquímica, e essa equação termoquímica que se chama de endotérmica, precisa de calor no início para produzir algo.
Temos aqui outra reação termoquímica, onde você tem NaCl no estado sólido, mais calor, precisa de calor para produzir íons Na+, no estado aquoso, mais Cl- no estado aquoso, ok? Então, todas essas reações químicas, elas precisam de calor. Se elas precisam de calor para produzir algo, precisam de mais calor para produzir algo, você está diante de reações termoquímicas, reações endotérmicas. De forma geral, a reação química fica da seguinte maneira: reagente mais calor produzindo algo. Um A ou mais B ou mais C qualquer. Então, quando você vê essa estrutura aqui, você está diante de reações termoquímicas, especificamente endotérmicas. Todos esses calores estão no lado dos reagentes, são endotérmicas. Vamos para as reações exotérmicas. Reação exotérmica, você tem reagentes, produz algo, e nesse caso está produzindo calor, especificamente produzindo calor. Então, você está aqui diante de um exemplo de uma reação exotérmica. Produz calor. Produz. Não precisa, mas produz. Se está produzindo, está liberando. Reação exotérmica é um exemplo de reação exotérmica, é a respiração celular. Tem até aqui o mitocôndrias. Né? Lembram das aulas de biologia, onde acontece as respirações celulares, a grande maioria, no caso aí, nas mitocôndrias. Temos aí outro exemplo de reação exotérmica. Você tem os reagentes e você tem os produtos. Na reação de formação de água no estado líquido, você precisa de 2 gases e produz calor. Aqui, ó, não a palavrinha calor, mas já a quantidade. 572 kJ de calor. Você está diante de uma reação exotérmica. Calor no lado dos produtos, ó, H2 mais calor. Produz água mais calor. Produz, libera, reação exotérmica. De forma geral, você tem aqui os reagentes. Um A mais B vai produzir um A e B qualquer e está produzindo mais calor. Se você ver qualquer uma reação química nesse formato, você tem exemplo de uma reação exotérmica. Libera calor. Ok? Falando um pouquinho de calor, certo? O que é calor? Você tem uma ideia do que é calor? Todo mundo tem uma ideia do que seria calor, né? Tenho certeza disso. Mas tem a definição de calor na termoquímica, que é uma transferência de energia como resultado de uma diferença de temperatura. Desenhando essa definição, certo? Vou desenhar aqui para você essa definição. Você imagina aí 2 corpos, né? Todos os corpos possuem energia interna. Eu possuo uma energia interna, um objeto possui uma energia interna, tudo possui uma energia interna, certo? Então você imagina aí 2 corpos com energias internas diferentes, uma com a temperatura maior e outro com a temperatura menor. Quando eles entram em contato, a tendência é que tenha uma transferência de energia, né? De um corpo com a maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Essa transferência é o que se chama, né, de calor. Você tem 2 corpos com temperaturas diferentes, vai ocorrer, no caso, a transferência de energia de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. É nessa transferência que a gente chama a calor, que seria a definição de calor, certo? Então, vamos aqui imaginar aqui um momento no qual você entra em uma casa, né, pega uma maçaneta, você sente a maçaneta fria, que está ali, a maçaneta você tem a sensação de frio. É somente que sua mão deve estar com uma temperatura maior do que aquele objeto e ela retira, né, existe uma transferência de calor da sua mão para o objeto mais frio. Você tem a sensação, né,
de frio, transferência de calor do objeto mais quente, no caso a sua mão, para o objeto que esteja em temperatura menor. Essa transferência, você tem aquela sensação de frio. E essa transferência chama-se calor, ok? Essa quantidade de calor, ela é medida em joules. Na bioquímica é mais conhecido como caloria. Uma caloria, certo? Que é uma energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, é que a gente chama de caloria, que é igual a 4,184 joule. Na bioquímica a gente usa mais caloria. Aqui na química a gente usa mais joule, quilojoule. Ok? Mas vamos voltar aqui, né? Sair um pouquinho da definição de calor. O que seria esse calor? Vamos aqui voltar para nossas equações. Nós vimos a equação geral. Você vê uma reação química nesse formato, reagente mais calor. Produzindo algo, você tem uma reação endotérmica. Exemplo, eu tenho essa reação química aqui abaixo, já comentei, não é? Eu vou reescrevê-las colocando o valor do calor, certo? 25,92 kJ. Então, essa reação química aqui, ó, meu mol de H2 no estado gasoso, mais meu mol de I2 no estado gasoso, mais calor produzindo algo, você tem a reação endotérmica. Aqui você tem outra reação endotérmica, certo? Aqui, ó, com a palavrinha calor no lado dos reagentes, ó, dizendo mais calor. E aqui a quantidade, mesma reação química, em vez de eu escrever a palavrinha calor, coloco a quantidade, ok? A unidade de calor. E você está diante de uma reação endotérmica, precisa de calor no início para produzir algo. Numa equação geral, você está aqui diante de uma reação exotérmica, você tem reagente e está produzindo algo. AB, no caso aqui, mais calor. Se está produzindo mais calor, calor no lado dos reagentes, você está diante de uma reação exotérmica. Coloquei até aqui, né, o exemplo da respiração celular, que é uma reação exotérmica, libera uma certa quantidade de calor. Você tem a formação da água, que também libera uma certa quantidade de calor. Todos aqui, ó, tem esse formato da equação geral, calor no lado dos produtos. Todas aqui são reações exotérmicas. Mas para você, né, tentar, né, vou ver se eu entendi mais ou menos o que seria uma equação termoquímica exotérmica ou endotérmica. Quando você está diante de uma reação, você tem que treinar para saber se você entendeu direitinho. E é isso que nós vamos fazer agora. Treinar, responder. Item A, item B está certo, item C está errado. Certo? Vamos aqui para a nossa perguntinha. Temos várias reações, né? Classifica as reações termoquímicas abaixo. Tem reação A, reação B, reação C, reação D, E e F. E essa questão pede para você classificar as reações termoquímicas. Quando ele pede para você classificar as reações, né, você classifica em duas. Ou ela é exotérmica ou ela é endotérmica. Vamos começar aí pela primeira, item A. O item A você tem aqui CO2 no estado gasoso, mais H2 no estado gasoso, mais uma certa quantidade de calor. Opa, tem aqui uma certa quantidade de calor, então é uma reação termoquímica. Ela é exo ou é endo? Poxa, se ele está precisando de CO2, H2 e está precisando de calor para produzir algo, se ele está precisando é porque ele vai absorver calor. Então, o item A é um exemplo de reação endotérmica. Item B. Você tem outra reação química aqui, ó, você tem HGO mais uma certa quantidade de calor para produzir algo. Poxa, está precisando de calor, ó, mais calor, precisa disso para produzir isso. Então, você tem adiante uma reação endotérmica. Item C, vamos lá. Você vê aqui uma coisinha diferente. Você tem esse reagente e você tem menos esse calor. Poxa, tem uma coisa diferente aqui, né? Ó. O calor está do lado do reagente, mas ele não está precisando de calor.
tem menos calor no reagente. Então quer dizer que na reação está perdendo calor. Então essa reação química aqui, se você ver, é bem diferente das duas anteriores. Ela não é endotérmica. Ela é exotérmica, certo, gente? Ele não precisa de calor. Provavelmente só esse sinalzinho aqui de menos já me diz no lado dos reagentes que não é endotérmico. Se fosse endotérmico, teria um sinalzinho de mais. Aí tem sinalzinho de menos. No lado dos reagentes é o contrário, não é endotérmico, é exotérmico. Então atentem para algumas pegadinhas. Vamos aí para a reação D. HCl mais a água para produzir HCl mais 18 quilocalorias. Então você tem essa reação química, você tem os reagentes, você tem os produtos e você tem essa quantidade de calor aqui, ó, no lado dos produtos e aqui no lado dos reagentes. Essa reação química me diz que você tinha os reagentes, produziu algo, HCl no estado aquoso mais calor. Se está produzindo calor, é uma reação exotérmica. Produziu calor. Item você tem essa reação química, aí você já olha esse daqui, esse dado. Poxa, aqui é uma quantidade de calor. Você tinha C4H10 no estado gasoso, você tem oxigênio no estado gasoso, precisa de todos esses reagentes para produzir algo. Produzir também calor. Então você está diante de uma reação termoquímica. É endo ou é exo? Liberou calor, ó, calor no lado dos produtos, produziu calor. Então o item é um exemplo de reação exotérmica, libera calor. E vamos para a nossa última reação química. Se você analisar aqui, você tem os reagentes, você tem os produtos. Mas detalhe, diferentemente da anterior, que é exotérmica, você tem calor no lado dos produtos. Mas ele produziu calor? Não, ele não produziu porque não tem aqui um sinalzinho de mais, ó, produz mais alguma coisa. Tem um sinalzinho de menos. Então isso daqui deixa de ser exotérmica e passa a ser uma reação endotérmica. Precisou desse calor no início para produzir algo. É fácil, certo? É fácil identificar reações químicas, né, através de equações termoquímicas. É fácil identificar se é exo ou se é endo. Só tenham certa atenção com esse sinalzinho aqui de menos, certo? Em algumas reações você pode passar desapercebido. Então é isso, né, que a gente tem para falar na aula de hoje. Nas próximas aulas nós vamos dar continuidade às equações termoquímicas, não terminou aqui, certo? Aqui é a parte 1. Temos aí equações termoquímicas parte 2, estamos só no início ainda da termoquímica. Certo, meninos? E é isso que eu tenho para dizer para vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser.